Filho amado, eu vejo a dor que você carrega dentro de si. Sei que o peso do passado, às vezes, parece insuportável. Sei das lágrimas que você derrama em silêncio, das noites em que a vergonha o impede de dormir, das memórias que voltam como sombras, tentando aprisionar a sua alma. Eu conheço cada detalhe da sua história e, mesmo assim, eu digo a você com amor: não tenha medo de se aproximar de mim. Está escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Você se sente cansado por carregar o peso do que fez ou do que aconteceu com você, mas eu te chamo para entregar isso em minhas mãos. Filho, você precisa entender. Eu não te olho através das lentes da condenação. Eu te olho através do meu sangue derramado na cruz. Quando eu fui até a cruz, não levei apenas os pecados da humanidade de forma geral. Eu levei os teus pecados, as tuas vergonhas, aquilo que hoje te prende. Lembra-se da mulher pega em adultério? Todos estavam prontos para apedrejá-la. Eles viam apenas o erro, mas eu vi a pessoa. Eles viam apenas a culpa, mas eu vi o coração. Eu disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João 8:7. E um a um, todos foram embora. Então eu olhei para ela e disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João 8:11. Filho, eu digo o mesmo a você hoje. Eu não te condeno. Talvez a vergonha tenha feito você se afastar das pessoas. Talvez você tenha medo de ser descoberto, medo de não ser aceito, medo de não ser amado se souberem quem você realmente é. Mas escute, eu já sei tudo. E mesmo assim, eu te amo. Não há nada encoberto diante de mim. Hebreus 4:13. Mas também não há nada que possa impedir o meu amor de alcançar você. Quero que escreva nos comentários agora: Jesus não me condena, Ele me ama. Essa declaração será um passo de fé contra a acusação que tem prendido a sua mente. Filho, a vergonha é uma arma que o inimigo usa para te manter preso. Ele sussurra: você não é digno. Você nunca será perdoado. Você sempre será lembrado pelo que fez. Mas eu digo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. O diabo te chama pelo seu pecado, mas eu te chamo pelo seu nome. Eu disse a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Assim também digo a você hoje: você é meu. Não é definido pelo seu passado, mas pelo meu amor. Filho, é hora de soltar esse peso. É hora de deixar o passado no passado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Você pode escrever agora: em Cristo eu sou nova criatura. Eu sei que é difícil acreditar que pode ser perdoado. Sei que os pensamentos vêm como acusações. Mas e se as pessoas nunca esquecerem? E se eu mesmo nunca conseguir esquecer? Filho, escute. O perdão que eu ofereço não depende da memória das pessoas, depende da minha obra na cruz. E eu te garanto, quando eu perdoo, eu não apenas apago, eu lanço no mar do esquecimento. Está escrito: dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10:17. Filho, se eu, o Deus Santo e Justo, escolho não me lembrar, quem é o acusador para continuar te lembrando? Quem são os homens para apontar aquilo que eu já perdoei? Não permita que a vergonha seja a prisão da sua vida. Eu vim para libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Isso inclui você. Talvez você se esconda até de mim, com medo de orar, medo de se aproximar. Mas eu já sabia de tudo antes mesmo de você nascer. E ainda assim, eu te escolhi. Está escrito: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5.
Isso significa que o teu erro não anulou o meu plano. O teu pecado não cancelou o meu chamado. O teu passado não mudou o meu amor. Filho, escreva nos comentários: meu passado não define meu futuro em Cristo. Eu quero que você entenda algo hoje. Eu não tenho vergonha de você. Você é meu. Você foi comprado por alto preço. 1 Coríntios 6:20. Eu te lavei com meu sangue, e quando eu olho para você, não vejo a sujeira do passado, vejo a pureza do meu sacrifício. Por isso, filho, levante a cabeça. Não ande mais cabisbaixo, como quem carrega uma culpa eterna. Eu já carreguei essa culpa na cruz. Agora viva como filho amado. Você pode até se lembrar do seu passado, mas que cada lembrança seja um testemunho do meu poder. Porque se eu transformei a tua vergonha em perdão, eu também transformarei a tua história em testemunho para outros. No próximo momento, eu vou te mostrar como transformar a vergonha em vitória. Mas agora quero que você reflita. Se eu já te perdoei, por que você continua preso ao que já foi apagado? Filho amado, agora que você já ouviu que eu não te condeno, quero que saiba algo ainda maior. Eu não apenas te perdoo, eu transformo a tua vergonha em vitória. Está escrito: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Isaías 61:7. Eu não apenas limpo o seu passado, mas faço dele um testemunho para que outros vejam a minha glória na sua vida. Você acha que está marcado pelo erro, mas eu digo, você será marcado pela graça. Você pensa que sempre será lembrado pela queda, mas eu digo, será lembrado pela restauração. Você crê que só deixou cicatrizes, mas eu digo, essas cicatrizes contarão sobre o meu poder de levantar os caídos. Filho, lembra de Pedro? Ele negou-me 3 vezes. Negou-me diante de todos, justamente quando eu mais precisava de fidelidade. Isso poderia ter sido uma marca de vergonha eterna em sua vida. Mas quando eu ressuscitei, mandei dizer aos discípulos e a Pedro que eu estava vivo. Marcos 16:7. Eu chamei o nome dele porque queria restaurá-lo. E quando o encontrei na praia, não o condenei. Perguntei: Pedro, tu me amas? João 21:15. 3 vezes eu perguntei, para curar cada negação com uma afirmação de amor. E ali, o homem que tinha vergonha passou a ser o líder que pregaria com ousadia. No dia de Pentecostes, Pedro, aquele que se envergonhou do passado, foi cheio do Espírito Santo e milhares se converteram. Filho, assim também será com você. Aquilo que hoje te envergonha, amanhã será o lugar onde você testemunhará da minha graça. Eu vou transformar o lugar da sua queda no palco da sua vitória. Quero que escreva nos comentários: Jesus transforma a minha vergonha em vitória. Você pode se perguntar: mas Senhor, como o Senhor pode usar alguém como eu? Como o Senhor pode confiar em mim depois do que fiz? Filho, eu escolho justamente os quebrados, porque é nos vasos de barro que a minha glória mais resplandece. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Eu não procuro perfeição humana, eu procuro corações dispostos. E mesmo que você tenha falhado, o seu coração ainda pode ser renovado em mim. Olhe para Paulo. Antes, ele perseguia a minha igreja. Ele mesmo confessou: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1:15. Mas eu o levantei, e o perseguidor se tornou apóstolo. A vergonha do passado se tornou palco da graça. Assim também quero fazer com você. A sua história, marcada por erros e falhas, será transformada em história de graça e poder. Mas, filho, é preciso que você decida crer em mim mais do que nas acusações. É preciso que você dê passos de fé. É preciso que você comece a declarar em voz alta: eu sou perdoado em Cristo. Eu sou amado por Jesus. Eu sou escolhido por Deus. Faça isso agora.
Escreva nos comentários: eu sou perdoado, amado e escolhido. Filho, a vergonha quer te manter em silêncio, quer calar a sua voz. Mas eu te digo, abra a boca, testemunhe, compartilhe. Quanto mais você fala do que eu fiz, mais o inimigo perde poder sobre você. Está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. A vergonha te paralisa, mas o testemunho te liberta. Por isso, eu quero que você olhe para trás não como quem revive a dor, mas como quem vê a prova do meu milagre. Filho, eu sei que você sente que não merece, mas lembre-se, graça é favor imerecido. Eu te dou não porque você merece, mas porque eu te amo. Não há pecado tão grande que o meu sangue não possa lavar. Não há falha tão profunda que o meu amor não possa cobrir. Quero que você imagine agora. O seu passado é como um livro cheio de páginas manchadas, mas quando você me entrega esse livro, eu escrevo uma nova história. E cada página manchada se torna um testemunho da minha restauração. Foi isso que aconteceu com José. Os irmãos o traíram, o venderam, ele foi lançado injustamente na prisão. Mas quando tudo parecia perdido, eu o levantei como governador do Egito, e ele disse: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Filho, assim será contigo. O mal que te feriu, eu transformarei em bem. A vergonha que te humilhou, eu transformarei em honra. Mas você precisa escolher hoje. Ou você continua preso às memórias que te acusam, ou você crê na minha promessa de transformação. Escreva nos comentários: eu escolho a promessa de Jesus. Filho amado, eu quero que você se lembre sempre: eu não desperdiço nada. Até o seu passado vergonhoso pode ser usado como ferramenta de salvação para outros. Pessoas que passam pelas mesmas lutas encontrarão esperança na sua história. Você será sinal da minha graça no meio de muitos, por isso não esconda mais. Levante-se, ande de cabeça erguida, porque em mim você não é definido pelo que fez, mas pelo que eu já fiz por você. E assim como eu disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, eu também te envio para cuidar de outros. Porque quem foi curado da vergonha, agora pode levar cura para os que ainda estão presos. Filho amado, você tem carregado rótulos que não foram dados por mim. O mundo pode ter te chamado de fracassado, pecador, mentiroso, adúltero, enganador, indigno. Esses rótulos se tornaram correntes invisíveis, pesando sobre sua alma. Mas escute, eu não chamo você pelo seu passado, eu chamo você pela sua nova identidade em mim. Está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Você não é mais definido pelo que fez, mas pelo que eu fiz por você na cruz. Filho, eu quero que você compreenda: quando eu o perdoo, eu não apenas apago a sua culpa, eu lhe dou uma nova identidade. Você deixa de ser escravo da vergonha e passa a ser filho amado do Pai. E um filho não precisa viver escondido. Um filho pode andar de cabeça erguida, porque sabe quem é e a quem pertence. Veja o que está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8:14-15. Filho, você não é mais escravo do medo, da vergonha, da condenação. Você é filho adotado, amado, escolhido. Quero que escreva agora nos comentários: eu sou filho de Deus e não sou mais escravo da vergonha. Filho, quando o filho pródigo voltou para casa, ele trazia vergonha em cada passo. Ele havia desperdiçado tudo, vivido de maneira humilhante e pensava que só poderia ser tratado como servo. Mas quando o pai o viu de longe, correu ao encontro dele. Não o deixou terminar o discurso de culpa. Mandou trazer a melhor roupa, o anel e as sandálias.
Lucas 15, 22. Assim também eu faço com você. Eu visto você com roupas novas, dou-lhe um anel de autoridade e sandálias de dignidade. Eu restauro a sua identidade. A vergonha quer te deixar no lugar dos servos, escondido, calado, com medo de olhar nos olhos. Mas eu te coloco na posição de filho. Você tem acesso à minha casa, à minha mesa, à minha herança. Escreva agora: eu sou bem-vindo na casa de Deus. Filho, quando você entende a sua identidade, a vergonha perde a força, porque ela não pode se sustentar diante da verdade. E a verdade é esta: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Não importa o que disseram sobre você, não importa o que você fez, não importa como se sente. Em mim, você é nova criatura. E nova criatura não vive mais no velho rótulo, mas no novo nome que eu lhe dei. Olhe para Jacó. Ele carregava um nome ligado à enganação, à fraude. Isso era motivo de vergonha. Mas quando ele lutou comigo, eu mudei seu nome para Israel. Gênesis 32, 28. Ele não seria mais lembrado pela sua falha, mas pelo seu destino. Assim também eu quero fazer com você. Filho, escreva nos comentários: meu nome está nas mãos de Jesus e ele me deu uma nova identidade. A vergonha tenta aprisionar sua mente, dizendo que você é apenas o que fez. Mas eu digo: você é quem eu digo que você é. E eu digo que você é amado, escolhido, chamado, perdoado, restaurado, transformado. Está escrito: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Filho, eu tirei você das trevas e coloquei na luz. E na luz não há espaço para vergonha. A vergonha vive no escuro, mas quando a minha luz brilha, ela desaparece. Por isso, pare de se esconder. Pare de se calar. Ande na luz, porque eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Escreva agora: eu escolho andar na luz de Jesus. Filho, eu sei que a vergonha tenta fazer você se comparar com os outros, pensando que todos são melhores, mais santos, mais dignos. Mas eu digo: a minha graça é suficiente para você, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Isso significa que até as áreas mais frágeis da sua vida podem ser palco da minha glória. Não se esconda mais. Eu quero usar você assim como você é e transformá-lo cada vez mais à minha imagem. Filho, quando você assume sua nova identidade, pode testemunhar sem medo. Pode falar do passado sem se envergonhar, porque ele não te define mais. Ele apenas mostra o quanto eu sou poderoso para transformar. Veja Paulo novamente. Ele dizia: eu era perseguidor, eu era blasfemo. Mas ele dizia isso não para se condenar, mas para mostrar a grandeza da minha graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. Assim também você poderá dizer: eu era alguém marcado pela vergonha, mas agora sou alguém marcado pela graça. Filho, escreva nos comentários: pela graça de Deus, eu sou o que sou. E lembre-se, eu nunca me envergonharei de você. Pelo contrário, eu disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:32. Isso significa que enquanto você luta com vergonha do passado, eu tenho prazer em falar de você diante do Pai. Eu celebro a sua vida, eu apresento você como meu filho amado. Por isso, levante-se, vista-se da nova identidade que eu lhe dou. Não viva mais acorrentado ao que passou. Caminhe como filho, ande como herdeiro, viva como testemunha da minha graça. Filho amado, agora que você já compreendeu que eu apaguei o seu passado, que eu curei as feridas da sua alma e lhe dei uma nova identidade, quero te dizer: não volte mais para as correntes da vergonha.
Está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Eu não te libertei para você viver como escravo novamente. Eu te libertei para você andar de cabeça erguida, cheio da minha graça. A vergonha sempre tentará bater à sua porta. Sempre haverá vozes querendo te lembrar do passado. Mas você deve responder com a minha palavra. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Filho, cada vez que a lembrança do seu passado vier para tentar te envergonhar, declare: eu já fui perdoado, eu já fui lavado, eu já fui justificado em Cristo. Não aceite as acusações do inimigo. Ele é o acusador, mas eu sou o seu advogado, aquele que intercede por você diante do Pai. 1 João 2:1. Escreva nos comentários: Jesus é o meu advogado e eu já não vivo mais condenado. Filho, não viva como quem precisa se esconder. Eu te chamo para andar em liberdade. Eu quero que você seja testemunha da minha graça. Não esconda o que eu fiz por você. Sua história pode ser o caminho para que outros encontrem esperança. Olhe para a mulher samaritana. Ela tinha vergonha da sua vida, tanto que foi buscar água ao meio-dia, quando ninguém mais estava lá. Mas quando eu falei com ela e revelei o meu amor, ela deixou o cântaro, correu para a cidade e disse: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? João 4:29. Ela não se calou, ela não se escondeu, ela testemunhou. E por causa disso, muitos creram em mim. Assim também será com você. O que hoje é vergonha se tornará testemunho. O que hoje é peso se tornará mensagem de vida. Filho, escreva agora: minha história será testemunho da graça de Jesus. Não permita que a vergonha roube a sua voz, porque o mundo precisa ouvir o que eu fiz em sua vida. Muitas pessoas estão vivendo na escuridão do pecado, acreditando que não tem saída. Mas quando você falar da minha transformação, elas verão que eu também posso mudar suas vidas. Filho, você não está sozinho nessa caminhada. Eu prometi estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Quando se sentir fraco, eu estarei lá. Quando se sentir tentado a olhar para trás, eu estarei lá para segurar sua mão. Quando sentir medo de ser rejeitado, eu estarei lá para te lembrar que você é aceito por mim. Escreva nos comentários: eu não caminho sozinho, Jesus está comigo. Filho, é tempo de você deixar de lado a vergonha e começar a viver em liberdade. É tempo de andar com ousadia. Porque eu disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Você não foi chamado para viver escondido, mas para ser luz. E a luz não se esconde. A luz ilumina, a luz guia, a luz mostra o caminho. Filho, quero que você entenda. O inimigo queria que sua vergonha o calasse, mas eu quero que sua libertação o faça falar. O diabo queria que você ficasse preso ao passado, mas eu quero que você caminhe no presente e projete um futuro cheio de esperança. Está escrito: porque bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Filho, o seu futuro não é um reflexo do seu passado. O seu futuro está em minhas mãos e eu tenho planos de esperança para você. Por isso, cada vez que você lembrar do que fez, lembre-se do que eu já fiz. Cada vez que a vergonha tentar te acusar, lembre-se da cruz. Cada vez que as pessoas tentarem te reduzir ao que você foi, lembre-se do que você é em mim. Filho amado, perdoado, restaurado. Escreva agora: meu futuro está nas mãos de Jesus e Ele tem planos de esperança para mim. Filho, agora eu te peço algo. Compartilhe esta mensagem com alguém. Assim como você precisa ouvir que não deve viver preso à vergonha, há milhares que também precisam ouvir.
Talvez um amigo, talvez um familiar, talvez alguém da sua igreja ou alguém que você nem imagina. Mas quando você compartilhar, essa palavra alcançará corações feridos, vidas escondidas, almas sufocadas pela culpa. Filho, seja instrumento nas minhas mãos. Eu quero que você seja canal da minha graça. E antes de encerrar, eu quero te lembrar, eu não me envergonho de você. Eu te amo, eu te escolhi, eu te lavei, eu te restaurei. Caminhe em liberdade, fale da minha graça, viva sem correntes. Agora, eu peço que você curta este vídeo, porque cada gesto seu faz com que esta mensagem alcance mais pessoas. Escreva nos comentários o que o Espírito Santo falou com você durante esta palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar tudo o que eu quero revelar ainda ao seu coração. E mais, envie este vídeo para alguém que você sabe que está preso à vergonha do passado. Seja um mensageiro da esperança. Filho amado, eu termino dizendo: levante-se, erga sua cabeça, caminhe como filho, viva como liberto. Porque em mim, o passado já não tem poder sobre você. Você é nova criatura, você é livre, você é meu. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo ministrou a você através desta palavra. Compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar, que também precisa ouvir que em mim não há condenação e que o passado já não define a sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando as próximas mensagens que eu ainda vou revelar ao seu coração. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus. Agora, siga em paz. O seu passado já não tem poder sobre você. Você é nova criatura em Cristo Jesus.